bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. E o vídeo de hoje é um apanhado de várias ideias que eu já fiz de projetos com latas. Latas que você jogaria no lixo, latas de conserva, lata de molho de tomate, lata de leite, vários tipos de lata e algumas ideias para você dar uma cara nova e usar elas para decorar a sua casa. Se você é novo por aqui, já aproveita esse vídeo porque você vai assistir já um apanhado geral com muitas inspirações para você. Agora, se você já tá aqui há mais tempo, vale a pena assistir também, porque você vai relembrar alguns projetos que foram feitos por aqui, vai acompanhar esse meu processo, como que eu mudei a forma de falar, até eu fiquei intrigada, gente, meu Deus, eu falava tão calminha, tão serena, agora tão agitada. O que aconteceu comigo, gente? Oh, meu Deus do céu. Mas bora lá pro que interessa, vamos pro vídeo de hoje. Primeiro DIY, você vai precisar de uma lata de leite. Essa aqui tem um formatinho especial, então eu me inspirei nesse formato para fazer dela como se fosse um tambor daqueles antigos de leite, sabe? E para dar aquele aspecto galvanizado, eu pintei a minha lata de prata com tinta spray e em seguida eu vim com um pincel de cerdas duras fazendo pontilhado, sabe? Batendo a pontinha do pincel sem esfregar. A ideia aqui é deixar pintinhas mesmo. Eu usei uma tinta cinza que tem um tom aproximado do prata que eu passei no fundo. A ideia aqui é dar uma diferença sutil, mais no brilho mesmo, quebrando um pouco do brilho, para que a gente possa ter aquele efeito parecido com o galvanizado. As alças dessa lata serão feitas com 2 braçadeiras, então vamos pintar com a mesma técnica que usamos na lata. Para dar um efeito envelhecido, eu vou usar uma esponjinha com betume da Judéia, dando batidinhas, caprichando mais onde a lata tem vincos. E fiz a mesma coisa com as braçadeiras. Para fixar as braçadeiras, eu usei a furadeira, furei exatamente onde eu precisava, né? Olha, com a distância dos furinhos da braçadeira mesmo, e coloquei 2 parafusos. Não precisei nem usar porca, porque o meu parafuso entrou bem justinho, ficou bem firme, bem preso. Caso você queira, você pode facilmente fixar com cola quente. Eu passei a tinta cinza e o betume também nos parafusos, para ficar tudo uniforme. Eu optei por colocar um rótulo nessa minha lata, então eu fui até o Pinterest, busquei uma imagem que eu gostasse de rótulo para leite, né? E imprimi, recortei e colei com cola branca mesmo. Se você gostar dessa imagem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E para o rótulo envelhecer junto com a lata, vamos colocar um pouquinho mais de betume, principalmente nos cantinhos dele. E para dar um toque especial nessa lata, eu peguei um pedacinho de sisal, dei 2 voltas na boquinha da lata, fiz um laço e na ponta do laço ainda coloquei 2 bolinhas. Essas bolinhas que parecem de madeira são fake, são miçangas normais. Eu mostrei como faz, lembra? No vídeo dos enfeites de porta. Se você não viu, o card tá aqui em cima. E para acompanhar essa lata linda, eu fiz outra, bem parecida, só que com uma lata maior. Gente, olha que dupla maravilhosa! E para o segundo projeto eu vou usar 2 latas, uma de tomates pelados e uma de leite, aquela de 400 gramas. Eu comecei pintando elas com a tinta preto fosco, aquela minha queridinha da Grafitex, que deixa tudo lindo e chique. E o charme desse projeto ficou por conta dessas pecinhas de brinquedo. Eu usei umas pecinhas de brinquedo aqui de Samuel. Lixei para tirar a parte que tinha o desenho ali. São aqueles blocos de montar, sabe, de construção. Eu lixei para tirar a parte da tinta e em seguida eu passei betume para deixar a madeira um pouco mais escura. Vou usar 12 paralelepípedos e um cubo, ou seja, 12 peças em formato retangular e uma em formato quadrado.
Com a cor das minhas peças resolvidas, é hora da brincadeira, é hora da montagem. Então é só passando cola ali, eu usei a cola branca, aquela extra forte, e fui montando dessa forma que você tá vendo aí. E depois dessas últimas 4 peças que eu tô colocando agora, nós vamos aguardar uns 30 minutos para a secagem total dessa cola. Agora sim, com a minha peça já seca, eu vou desvirar e colar as minhas 4 últimas pecinhas. Eu usei uma régua para alinhar e garantir que tudo ia ficar bem retinho. E depois de uns 30 minutos já tá sequinho, você já pode usar. Olha que lindo que ficou, gente! Esse suporte é muito tendência, se você olhar no Pinterest tá cheio de referência a ele. Esse terceiro projeto, eu usei aquelas latas maiores, aquelas de fórmula infantil. Pintei com tinta spray branco brilhante. Pintei também um puxador. O meu é de metal, mas pode ser de plástico se você achar com mais facilidade. Com a tinta seca, é hora de fixar o puxador. Eu sempre prefiro usar parafuso, prego, coisas que fiquem mais firmes. Eu não gosto muito de usar cola, só em último caso. Eu gosto sempre de fazer peças que vão durar, que não vão estragar com facilidade, né? E quando se trata de superfícies muito lisas ou que foram pintadas, a cola é sempre uma opção meio arriscada, porque a tinta pode acabar soltando uma lasca e aí lá se vai o seu puxador. Então eu furei exatamente onde eu precisava ali. Deu um pouquinho de trabalho, até porque eu acho que eu não estava com a broca adequada, mas eu furei ali os 4 furos para colocar o meu puxador. E eu não fixei com parafuso dessa vez, eu usei tarape. Fácil, fácil. Passei o tarape de um lado do outro, fechei por dentro e ficou um acabamento bem bacana. Com o puxador já fixado na lata, eu vim com a tinta spray preto e pus ali um pouquinho no recipiente e fui pegando com o pincel e passando em toda a borda da lata. Eu fiz isso nas 2 beiradas, em cima e embaixo. Eu escolhi a tinta spray por causa da fixação e porque ela dá esse aspecto fosco. Quando a gente bate uma peça esmaltada, que ela dá aquela lascada, que é bem característico das peças mais antigas, ela fica fosco embaixo. Então a tinta spray preto foi uma boa opção para ficar bem parecido com um esmaltado original. Aí foi bem gostoso de fazer, foi só ir fazendo manchinhas ali, como se a peça tivesse sido judiada ao longo do tempo. Nossa, coitadinha, bateu em tantos lugares, foi se ralando toda. Agora é hora de fazer um rótulo. Eu resolvi escrever essas palavras, fiz no computador e coloquei o carbono para a gente transferir ali para a lata e não ter dificuldade na hora de escrever. Só toma cuidado se essa lata tiver vinco, para que o vinco fique entre as palavras, né? Para que você não precise escrever ali no vinco, senão acho que vai ter um pouco mais de dificuldade. Passei a caneta letrinha por letrinha e transferi a imagem, no caso, as palavras, para minha lata. E aí foi só começar a pintar a cada letra. Mas espera aí, essa caneta tá falhando. Gente, eu não posso deixar esse DIY de fora. Essa lata ficou linda demais para isso. Não é possível. O que eu vou fazer? Para vocês não ficarem sem esse DIY, eu fiz com tinta azul mesmo. Depois eu vou acabar passando de novo na tinta preta, porque eu quero esse rótulo preto. Mas só para vocês verem como fica, então eu passei a tinta azul e depois foi só limpar as beiradinhas ali com álcool para tirar toda a marquinha de carbono. E olha que lindeza que ficou! Nem parece que eram latas que iam pro lixo. Eu vou usar essas 3 latinhas de leite condensado e eu começo passando uma demão de primer para PET, metais e vidro. O primer, ele tanto ajuda a fixar a tinta, quanto ele vai proteger também para que essa lata ela não enferruje com tanta facilidade. Com o primer já seco, eu venho com a tinta que eu escolhi, e nesse caso foi a verde musgo. Tô usando então tinta acrílica na cor verde musgo. Gente, eu amo essa cor, eu acho que ela tem cara de cor antiga.
Não sei por que eu acho isso, mas eu acho. Você também acha? Comenta aí se você acha. É o verde musgo. Ele é um verde folha mesmo, sabe aquele verdão? Repara aí que eu nem tirei a cola ali da parte do rótulo, porque eu vou colocar um rótulo nessa lata e ele vai aí em cima, então não vai ter problema. Eu vou precisar aqui de umas 2 demãos para que essa lata fique bem verdinha e para que essas marcas de pincel sumam todas daqui. E olha que rótulos mais lindos, gente! Eu encontrei essa coleção assim prontinha lá no Pinterest. Eu vou deixar ela salvo na minha pasta Dá Pra Imprimir. Vou deixar o link aqui na descrição. É uma pasta que eu tenho lá no Pinterest com várias imagens assim que eu costumo imprimir. Certo? Eu só imprimi ela na impressora jato de tinta e no papel sulfite normalzinho e colei aqui com cola branca. Com os rótulos já colados, eu venho com a tinta na cor rústico, uma esponjinha velha, pego bem pouquinha tinta e eu vou dando batidinhas em toda a borda da minha lata e no fundo também. A ideia aqui é fazer com que ela pareça uma lata velha, já com algum ferrugem. Dou algumas batidinhas ali aleatórias, principalmente perto do rótulo e em algumas partes do corpo da lata, bem com a mão bem leve, com pouquinha tinta e dando aquelas batidinhas de forma com que eu vá esfumando um pouquinho a tinta, sabe? E essas minhas latas vão virar um porta-talheres. Para isso eu vou fixar elas em uma madeira. E tô usando aqui o parafuso brocante para já furar o fundo da minha lata. Fiz isso nas 3 latas e agora eu vou fixar. Gente, olha que madeira mais chique, gente. É uma peroba. Ah, meu, eu tô muito chique. Eu ganhei esse pedacinho de madeira aqui e ela vai ficar linda aqui para suportar essas 3 latas fazendo meu porta-talheres. Eu não quero perder nenhum pedaço da madeira, então eu vou juntar as minhas latas mais no centro e eu vou inventar ali uma coisinha aqui, que vocês vão ver. Só fixei então, ó, com o próprio parafuso e a parafusadeira. Sorte a minha que a minha parafusadeira alcança lá no fundo. Foi só fixar ali e pronto. E pra fazer as alças não podia ser diferente. Eu resolvi usar essas braçadeiras lindas aqui, ó. Elas não eram assim, né, gente? Eu pintei, ó. Usei a tinta dourado da Grafitex no spray. Então, dei ali uma demãozinha de tinta. E aí, com a mesma tinta rústico, vim dando batidinhas com a buchinha pra ela ficar assim, ó. Com essa cara de velha que a gente ama aqui nesse canal, não é mesmo? Então, eu só fixei ela utilizando 4 parafusinhos douradinhos para combinar com a abraçadeira. Depois eu dei uma passadinha de tinta também em cima do parafuso para ele também parecer bem velho e enferrujado. E eu já tô completamente apaixonada por essa peça, achando ela linda demais. Mas eu resolvi colocar também esses 2 pedacinhos de madeira aqui para fazer uma espécie de pezinho e dar uma altura ali para a bandeja. Eu só colei mesmo com cola para madeira. Caso aconteça dela virar a soltar, depois eu parafuso, mas por hora ela vai ficar assim mesmo, só na cola. Ô, gente, e vocês vejam bem, né? Com um pedacinho de madeira e 2 braçadeiras a gente consegue fazer uma bandejinha bem bonitinha. Sendo uma tábua um pouco mais larga, pronto, você já tem uma bandeja linda, né? E os pezinhos assim, ó, só 2 pedacinhos de madeira, pronto. Pezinho deu uma altura, ficou linda demais da conta. E essas latinhas aí, eu acho que ficaria lindo também no banheiro para organizar escovas de cabelo, escovas de dente e tal. Ficaria lindo, né, gente? Charmoso por demais. Aí eu só recomendaria passar o primer também na parte de dentro para proteger do ferrugem, tá bom? E eu sempre gosto de passar betume, ó, no rótulo, para ele ficar com essa cara mais de velho mesmo. A impressão que dá é que foi impresso no papel craft, tá vendo? Eu acho que fica muito bonito. Olha a diferença que dá. O rótulo sem o betume e depois com uma demãozinha bem esticadinha de betume. Olha que lindo, gente. Só que tem que ser o betume em cera, tá? O betume líquido aqui não funcionaria, porque aí já vai derreter o papel e vai encharcar e vai ficar escuro demais. Não fica lindo mesmo, gente? Não parece que foi encontrado enterrado essas latas? Eu amei demais. Eu vou te mostrar uma ideia que eu vi no Instagram. Alguém me mandou, agora não me pergunte quem,
um Instagram lindo, cheio de latas nesse estilo aqui, e eu amei a ideia. O que eu fiz? Eu furei aqui, ou serrei, se você preferir, com a serra copo, fazendo esse buraco aqui de um tamanho aproximado de uma moldurinha que eu tenho aqui. Vou te mostrar. Esse molde aqui, ó, é um molde de silicone, e aqui o meu é um formato de uma moldura. É uma moldura oval. Claro que seria melhor uma moldura redonda, já que o meu furo ali é redondo, mas é o que eu tenho por aqui, eu vou usar ela, né, gente? Vou usar a massa cerâmica da Acrylex para modelar, então, uma moldura aqui. Eu dei uma untadinha na minha forma de silicone com óleo de coco, mas pode ser qualquer óleo mineral e tal, só para desmoldar ali com mais facilidade e não correr o risco de quebrar. E eu não vou tirar ela 100% seca daí. Então, por isso também eu acho interessante untar a forma para que a gente tenha facilidade na hora de retirar. Fiz uma cobrinha aqui, ó, e só apertei no meu molde para fazer a moldura. Peguei uma cola branca e passei aqui em volta de onde eu tinha furado a minha lata, porque é aqui que eu vou colocar a moldura. Enquanto isso, a moldura deu uma secadinha ali, mas coisa pouca, porque eu vou tirar ela antes mesmo de secar, para ela poder pegar o formato da lata. Ela deve ficar ali abaoladinha. Aí a importância de eu ter untado a minha forma, ó, porque aqui sai bem tranquilamente. Gente, olha que lindeza esses detalhes. Vou colocar aqui em volta do meu furo. Claro que eu vou ter que dar uma mexida aqui para que ela fique mais redonda do que oval e tampe ali toda a borda da minha lata que tá aparecendo, ó. Eis que neste momento eu desisti dessa lata, isso mesmo. Minha moldura tava ficando muito deformada ali na parte onde era oval e ficou circular, sabe? Então eu acabei abortando essa lata e começando uma nova lata do zero, mas eu fiz o processo da mesma maneira. A única coisa foi que eu deixei a moldura secar um pouquinho melhor antes de colar na lata, para que ela não deformasse tanto. Agora sim, com a minha lata nova e a minha moldura mais bonitinha colada, agora sim ela não deformou tanto, porque ela tava mais sequinha na hora de colar aqui, então ela ficou menos maleável. O que eu esperei secar? Uns 40 minutos, tá? Não mais que isso, porque ela é uma peça bem fininha e eu não queria que ela secasse completamente antes de colar na lata. Aqui eu tô passando uma demão de primer pra PET, metais e vidros, para poder vir então com a tinta. E eu escolhi a tinta PVA na cor rústico para dar uma demão na peça inteira. A ideia aqui era fazer com que parecesse uma peça de ferro, por isso eu escolhi o fundo marrom, né, na cor rústico. E aí eu vim com o cerâmica e o amarelo ocre, dando batidinhas aqui em algumas partes e esfumando bem com a buchinha, batendo muito, até que a tinta ficasse quase transparente. Peguei um pedacinho de tela para galinheiro e com a cola A2, a cola instantânea da Acrylex, eu acabei passando aqui em toda a minha borda, porque a ideia é colar lá dentro da minha moldura. E para finalizar tudo isso, eu resolvi usar um pouquinho da tinta Metal Colors na cor dourada, pra evidenciar um pouco mais esse desenho. Não tava feliz, porque não tava aparecendo tanto quanto eu queria esses detalhes. Então eu fui passando aqui em toda a borda e também na minha moldura, dando batidinhas com esse pincel caríssimo aí. Ai, gente do céu, eu e o meu trabalho com as mãos, né? Eu não me aguento. Mas olha que bonito que ficou, gente. Gostei demais desse efeito aqui. Ele evidenciou os detalhes, né? Eu usei a minha lata como um porta-velas. E aqui eu tô usando uma vela artificial, já que a minha telinha é plástica. É bem importante prestar atenção nisso. Para esse projeto eu vou usar 2 latas de cera. Eu comecei colando essas meia pérolas que já são adesivas na minha lata, ao redor de toda ela. Eu fiz isso nas 2. Se o adesivo for fraco, usa cola instantânea. Nesse caso aqui o adesivo estava bem forte e eu achei que valia a pena tentar sem precisar passar a cola instantânea. Eu não tinha primer por aqui e uma dica, que é o que eu costumo fazer quando eu não tenho primer e eu quero pintar alguma superfície que seja muito lisa e vai me dar trabalho para a tinta aderir,
eu passei uma camada de tinta grafite em spray. Tá vendo como que a superfície fica um pouco mais fosca? Ajuda muito a tinta acrílica a aderir melhor. Então aí com algumas camadas de tinta eu vou dando o acabamento que eu quero. Eu quero que no final fique com marcas de pincel, eu quero que fique lembrando madeira essa minha peça, entendeu? Por isso eu usei o pincel e por isso a tinta acrílica em várias camadas para que essas bolinhas elas quase que se fundam na peça. Eu cortei um pedaço de cabo de vassoura que fosse proporcional para a altura que eu queria dar entre as duas peças. Pintei com tinta acrílica. Nesse caso, eu pintei 2 tamanhos diferentes porque eu queria ver ainda como eu ia fazer. Eu não tinha certeza se eu ia fazer a lata de boca para baixo ou de boca para cima. Então eu pintei 2 porque eu ia ver ainda como eu ia fazer. Pintei esses 4 puxadores de madeira que eu tinha por aqui, que vão ser os pés da minha torre. Medi e encontrei o centro da minha lata. Aliás, das 2 latas eu vou precisar colocar um parafuso. Então, coloquei o parafuso ali e em seguida eu vim com o cabo de vassoura para fixar. Inicialmente eu tentei fixar direto, mas depois eu vi que não ia dar certo. Eu acabei furando primeiro com a broca dos 2 lados para depois fixar o parafuso. Passei betume da Judéia em cera em todas as partes para dar um aspecto mais envelhecido e um aspecto de madeira que eu queria trazer para essa peça. Eu não me preocupei que entrasse produto entre as bolinhas. Eu queria mesmo que ficasse esse efeito aqui aparecendo mais branco para destacar esse detalhe da lata. Os pés eu também fixei com parafusos. Eu usei 4 pés porque eu achei que ia dar uma estabilidade melhor para a peça, já que ela ia ser alta, né? E aí foi só colocar o cabo de vassoura ali, prender. Eu coloquei uma arruela na parte de baixo para ficar mais firme. Essas marcas mais fortes ali, depois eu consegui tirar com a cera, para poder ficar mais clarinho e mais uniforme. Fixei um parafuso com a arruela em cima também. E foi assim que ficou. E eu resolvi fazer uma segunda peça para acompanhar a torre. Usei esse pilão aí, que eu paguei R$12. E aí foi só dar uma lixada nele para deixar ele um pouco mais fosco, perder um pouco desse verniz e aderir melhor a tinta. Aí eu tive uma falha porque eu devia ter colocado a meia pérola antes de pintar. E eu acabei colando ela por cima da primeira camada de tinta. Mas como tava uma camada bem ralinha assim, não teve muito problema. Então foi só eu continuar dando as demãos de tinta para fundir aí a minha pérola na madeira. Depois foi só envelhecer tudo com betume da Judéia em cera, como eu fiz na peça anterior. E tá aí o resultado da nossa segunda duplinha. Esse pilão, ele pode ser tanto um vasinho, como ele pode servir como um aparador para vela, né? Um castiçal. Só que se você for usar uma vela natural, claro que você vai precisar pôr um recipiente ali de vidro, alguma coisa que resista ao calor. Madeira e vela não combina. Sempre usa as velinhas artificiais nessas situações. Olha que gracinha, como vasinho ou virado do outro lado como castiçal, como candelabro. Eu fiz essa lata que ficou muito charmosa. Comecei pintando a minha lata com uma técnica que eu já fiz aqui no canal, para imitar um galvanizado, sabe? Se você não viu esse vídeo, procura na playlist o vídeo de latas que tá incrível. Com a minha lata já pintada, eu marquei 3 pontos ali que medissem a mesma distância entre si. Vão ficar localizados os meus pés. E para fazer os pezinhos, foi só cortar uns pedacinhos de cabo de vassoura e passar betume. Furei os 3 pontos que eu tinha marcado e fixei com parafuso pelo lado de dentro, sem segredo nenhum.
E para fazer as alças, eu furei nos dois lados da lata. Pedi um arame do tamanho que eu queria que ficasse a minha alça e encapei com uma corda de sisal bem linda. Fiz o acabamento nas pontinhas, deixando sobrar um pouquinho de arame, que é o que vai entrar para dentro da minha lata. Fiz o acabamento com cola de silicone frio. Para prender a alça, foi só passar o arame para dentro da lata e dar uma espécie de nozinho ali com o alicate para que ela não soltasse. E no final eu resolvi colar um adesivo com a palavra home de papel contact que eu fiz na tesoura mesmo. O acabamento nem ficou tão bom assim, mas eu gostei muito do efeito que deu a palavra na hora. O que você achou? Bom, pra mim é difícil escolher qual o projeto que eu gostei mais. Todos eles eu acho que eu replicaria. Alguns talvez eu faria de uma forma um pouquinho diferente, mas todos eles eu usaria aqui na decoração da minha casa. Me conta aí qual projeto você mais gostou, se você já tinha visto esses vídeos, se foi novidade pra você, se você já fez algum desses projetos, me conta aí que eu tô louca pra saber. Fala pra mim também se você gostou desse formato de vídeo, onde a gente faz um apanhado assim e relembra várias ideias no mesmo tema. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.